Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Hoje no nosso quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar? Nós vamos trazer um tema muito oportuno para os nossos dias atuais. Internet, censura e confiança. Vamos falar sobre isso? Nós sabemos que o advento da internet nos proporcionou relações com maior conectividade. Essas relações são visivelmente diferentes das relações que tínhamos há 20, 30 anos atrás. E as novas gerações nascem nesse grande rol, nesse ambiente, muitas vezes de intoxicação eletrônica desde muito jovens. Já nascem com os dedos ágeis, parecem aperfeiçoados às novas tecnologias e por vezes as crianças até demonstram maior habilidade do que nós mesmos, que não vivemos isso. Mas a internet, assim como o mundo, ela pode ser considerada um ecossistema virtual. E como nós temos cuidados com o mundo, de não falar com estranhos, de pedir sempre ajuda, de olhar para os dois lados antes de atravessar, de tomar cuidado para não andar distraído, porque pode ter algumas pedras de tropeço, isso também existe no ambiente cibernético, por assim dizer. Os estranhos, os anônimos, embora a gente saiba que a rigor, principalmente quando a gente fala do campo de criminologia, não existe anonimato na internet, é possível identificar pelo endereço IP quem está por trás das telas. Até que isso seja descoberto, o trauma já foi operado, o mal já foi feito, por assim dizer. E a gente já sofreu com isso. Então, sob esse ponto de vista, é importante a gente observar como a infância precisa ser protegida em relação aos riscos, né, de estar navegando por um ambiente em que a gente não tem regras bem definidas e não sabe direito quem a gente vai encontrar do outro lado. A confiança existe quando nós estamos lidando com um outro que sabe, tem responsabilidade e tem uma percepção de riscos sobre a sua exposição. Esse definitivamente não é o caso das crianças. Por vezes, elas desconhecem os riscos. E somos nós, adultos, pais, cuidadores, professores, pessoas de referência, que vamos dar a elas as diretrizes. Então, quando a gente fala assim, estabelecer um laço de confiança com o nosso filho, como se a gente estivesse fazendo uma espécie de pacto prévio com ele, olha lá, hein? Você sabe que eu tô te vendo, não vai assistir coisas que não são apropriadas para a sua idade. É como se a gente estivesse querendo negociar com o IT. Querendo negociar com isso, né? Com esse repositório das pulsões. Não é negociável. Então, não é uma questão de confiar ou não confiar na criança. É uma questão de lidar com alguém que, até por conta do seu próprio processo, né, de desenvolvimento psíquico, não tem recursos que um adulto tem. Então, somos nós que devemos proteger e devemos ter cuidado, para também não culpabilizar e responsabilizar as crianças em relação a uma tarefa que seria nossa, de efetuar esse controle, né? Sobre o que assistem, controle sobre o tempo de exposição, sobre o início de todo esse processo. Quando a gente fala de censura, alguns pais se tremem, né? Pais e cuidadores, porque acham absurda a ideia, em pleno século XXI, de colocar limites, né? Ou contornos, entre possibilidades e impossibilidades, até aqui eu vou, a partir daqui não vou mais, como se isso fosse um móvel, né, da frustração, da censura, de coartar a liberdade da criança e de promover nela um mal irremediável, quando na verdade é justamente essa censura que não raro as previne de um mal irremediável. Então, é lógico que a gente não faz apologia a um tolimento completo e absoluto, em que as crianças seriam apagadas em relação à expressão da sua subjetividade e da sua autonomia, muito pelo contrário. A psicanálise advoga
a favor da autonomia subjetiva, até para que se dê essa constituição psíquica. Mas a gente não pode cobrar das crianças aquilo que elas não podem dar. E mais uma vez, a gente não pode transferir a elas a responsabilidade por se autorregularem antes que nós possamos dar subsídios suficientes para isso. Então, no que tange à internet, todos os cuidados do mundo lá fora são igualmente válidos. Às vezes é como se a gente suspendesse a necessidade desses cuidados pelo fato do dispositivo que os filhos recorrem, né? Usam, usufruem, está ao alcance da mão. Mas isso não é realidade. Na realidade, mesmo ao alcance da mão, de posse do celular, do tablet, do computador, seja lá qual for o dispositivo, eles estão imersos no mundo. E somos nós que devemos ser os primeiros a apresentar a eles essas leis que aos poucos serão absorvidas, questionadas, introjetadas, repelidas. Mas é importante que haja esse papel desagradável, papel desconfortável, papel chato, de apresentar pequenos contornos para que eles também saber por onde andam. É interessante porque isso me faz lembrar uma imagem que é muito significativa. Não sei se vocês acompanham games, mas nos jogos, né? Nos jogos, por exemplo, de estratégia, é muito comum a figura do labirinto. E o labirinto é exatamente isso. Mostra caminhos escondidos que têm pisos falsos ou têm portas falsas para acesso a ambientes diferentes, perigosos ou mais seguros. Tem uma série de obstáculos em que o bonequinho do game precisa pular, se esconder, né? Fazer um salto, atirar se for o caso, ser lançado para. Na vida e na internet é bem parecido. A gente também vai precisar andar por esse labirinto e quanto mais informados e ancorados por figuras de autoridade de referência, mais nos sentiremos seguros para ir mais além. Senão, estaremos como os cegos, tateando em meio às sombras. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo nosso para esse quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar. E hoje nós falamos sobre internet, censura e confiança. Te vejo na próxima.